Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Preste atenção. 7 razões por que acredito serem os dias de Gênesis, capítulo 1, períodos de 24 horas cada um. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos ajude a ministrar esta mensagem. Amém. Desde que comecei a ler a Bíblia Sagrada, ainda na infância, jamais enfrentei dificuldades em compreender o livro de Gênesis. Instruído por meus pais e por meu querido pastor, sempre vi os seus 11 primeiros capítulos, por exemplo, como literais, verídicos e, portanto, históricos. No que concerne ao capítulo 1 desta maravilhosa porção da Palavra de Deus, também não vi barreira alguma para aceitar os 6 dias mencionados pelo autor sacro como períodos de 24 horas cada um. Com o avanço da chamada teoria da evolução, nos meios acadêmicos evangélicos, a literalidade, a veracidade e a historicidade das sessões iniciais de Gênesis começaram a ser aberta e temerariamente questionadas, combatidas e atacadas. Intentando harmonizar o evolucionismo com o criacionismo bíblico, alguns teólogos acabaram por criar uma teologia híbrida e bizarra que em nada lembra a Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. A fim de mostrar principalmente o caráter literal, verídico e histórico do primeiro capítulo de Gênesis, apresentarei 7 razões por que eu acredito terem sido os 6 dias da criação, períodos de 24 horas cada um. Primeira razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no capítulo 1 de Gênesis, foram períodos de 24 horas cada um, porquanto o livro que abre o cânon sagrado é uma obra histórica. Ao contrário do poeta Homero, que teria vivido entre os séculos 10º e 9º a.C., o profeta Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, produziu uma obra histórica e não uma ficção épica. Dirigido pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, o autor sagrado depurou a tradição oral dos hebreus, pesquisou as narrativas disponíveis da época, discerniu os fatos reais da mera e nociva fantasia e só então pôs-se a redigir o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Inspirado e movido pelo Santo Espírito, entregou aos filhos de Israel, por volta do ano 1450 antes do nascimento de Nosso Senhor, a revelação divina de como foram criados os céus, a terra e o ser humano. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, narrados em seu primeiro capítulo, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Segunda razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no capítulo 1 de Gênesis,
foram períodos literais de 24 horas cada um, porquanto a palavra usada para designar o vocábulo dia, em português, é a correta tradução do termo hebraico Yom. Gênesis capítulo 1 e versículo 5. Não ignoro, por outro lado, que o referido vocábulo aparece nas Escrituras do Antigo Testamento para indicar outro sim, além de dia, existência, ano e o advérbio quando, entre outros significados. No entanto, Moisés empregou o referido termo no capítulo 1 de Gênesis para denotar claramente um espaço de tempo de 24 horas. Historiador consciente de sua responsabilidade, soube como utilizar as palavras com singular correção e esmero para transmitir ao seu povo e a nós o que fizera o Senhor Deus nos 6 dias da criação. Levemos em conta também que, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu de forma inerrante, infalível e perspícua. Seu relato, portanto, fez-se contemporâneo de todos os povos e lugares. Todos podemos entendê-lo de forma inteligível e objetiva. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, de Gênesis capítulo 1, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Terceira razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no 1º capítulo de Gênesis, foram períodos literais de 24 horas cada um, porquanto são descritos exatamente como hoje os conhecemos. Compostos por uma tarde e por uma manhã, em nada diferem dos dias odiernos, em que pese a divisão temporal usada pelos hebreus bíblicos. Logo, observamos meridianamente, em Gênesis capítulo 1 e versículo 5, a descrição de um dia que, em nada, difere dos dias que hoje nos compõem as semanas, os meses e os anos. Atentemos ao texto sagrado. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Gênesis 1 e 5. Conclui-se, pois, que os dias de Gênesis, capítulo 1, são incompatíveis com as fantasiosas eras dos evolucionistas. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, de Gênesis capítulo 1, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Quarta razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no 1º capítulo de Gênesis, foram períodos literais de 24 horas cada um, porque, embora Deus só viesse a criar o sol e a lua no 4º dia, a terra, nos 3 dias anteriores, não deixou de funcionar rotativamente. Girando em torno de si, nosso planeta observou nesse ínterim um exatíssimo espaço de tempo de 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos em cada uma dessas 3 jornadas diárias. A rotação da Terra, nos dias que precederam a criação do Sol e da Lua, somente fez-se possível porquanto a criação do tempo precedeu a criação de ambos os luminares. E, iluminada pela luz divina e movida pelo Espírito Santo, manteve a Terra sobrenaturalmente, naqueles 3 primeiros dias, a sua rotação.
Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 4. A partir do quarto dia, já com a criação do sol, da lua e das estrelas, as leis da astronomia e da física, estabelecidas por Deus, seguiram o seu curso natural até o presente tempo. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, narrados em seu primeiro capítulo, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Quinta razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no capítulo 1 de Gênesis, foram períodos literais de 24 horas cada um, porquanto Deus não necessitou de um período maior de tempo a fim de cuidar de cada etapa de sua obra criadora. Embora tivesse suficiente poder para criar todas as coisas, num átimo de segundo, não o fez. Sua graça, sabedoria e prudência levaram-no a estabelecer os 6 dias de Gênesis como tempo ideal para tornar plena, bela, aprazível e sustentável a sua criação. Nosso Deus não careceu da cartilha dos evolucionistas para criar os céus, a terra e o ser humano. Em seu Filho Jesus Cristo, fez tudo quanto vemos e tudo que ainda não podemos ver. João capítulo 1 e versículo 3. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, narrado em seu primeiro capítulo, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Sexta razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no primeiro capítulo de Gênesis, foram períodos literais de 24 horas cada um, porquanto Deus, ao completar toda a sua obra, e no 7º dia repousar, não repousou num período indeterminado de tempo, como poderiam sugerir os adversários da Bíblia Sagrada. O Senhor observou o descanso semanal, como séculos mais tarde decretaria a todo Israel. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Êxodo capítulo 20, do versículo 9 ao 11. Nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, mantém absoluta coerência com a sua obra, com as suas leis e com as suas perfeitíssimas ordenanças. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito firmemente que os 6 dias da criação, narrados em seu primeiro capítulo, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Sétima razão. Eu acredito que os 6 dias da criação, mencionados no primeiro capítulo de Gênesis, foram períodos literais de 24 horas cada um, porquanto Deus, na criação dos céus e da terra, utilizou um espaço de tempo mais que razoável. Ele não se alongou como gostariam os evolucionistas, nem encurtou sua jornada de trabalho como sugeririam os físicos quânticos.
Mas, numa semana literal, tudo criou, e desde então, tudo vem sustentando com o seu amor, sabedoria, prudência, justiça e poder. Salmo 104. Quanto tempo teria durado o Big Bang? Segundos, minutos. Todavia, eu sei que o meu Deus criou todas as coisas em 6 dias literais de 24 horas cada um. Um tempo crível e razoável. Não existe, pois, explicação mais plausível e lógica. A Bíblia é, de fato, a palavra inspirada, inerrante e infalível de Deus. Portanto, tendo em vista o caráter literal, verídico e histórico de Gênesis, eu acredito que os 6 dias da criação, narrados em seu primeiro capítulo, foram de fato períodos unitários de 24 horas. Conclusão. Por conseguinte, tudo quanto Deus faz é bom, perfeito e admirável. Eis porque o salmista, admirando-se da criação divina, cantou: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. E nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, criaste tudo, Senhor, em 6 dias literais de 24 horas cada um. Não mais que isso. É o que nos garante a tua palavra, a Bíblia Sagrada. E tudo, Senhor, que criaste, naquele maravilhoso princípio, vem funcionando perfeitamente. Agradecemos-te, portanto, por tua criação, porque é bela, perfeita e sustentável. Tudo quanto vemos e o que ainda não podemos ver foi feito por ti. Tu és maravilhoso Criador, bondoso Senhor e amoroso Pai. Obrigado por tua criação, porque naquele princípio, o teu Verbo, Jesus Cristo, o teu Filho eterno ali estava, como a tua ação executiva. Porquanto todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada existiria. É o que nos diz a tua palavra. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém.